Ano de Copa do Mundo e claro que o cinema tá junto com a Copa. Traveling da Copa, aqui o nosso quadro especial do canal Cinemec, que a gente fala aí sobre os documentários oficiais da FIFA, Copa a Copa. Hoje, Copa de 1958, comigo tá Leonardo Keller. Saudações. Saudações a todo mundo que nos assiste. É um grande prazer estar aqui novamente. Agora, como a audiência vê, eu estou bem vestido. As últimas duas ocasiões eu estava de Argentina e Alemanha, né? Duas seleções que não agradam muito os brasileiros, né? Os brasileiros têm razão quanto a isso. E agora aqui, né? Não é a camisa de 58, mas como o Brasil foi campeão, a gente já pode Jogando falar de isso. azul, né? Campeão jogando de azul, muito bem lembrado. Estou aqui com a camisa 11 do Romário, que isso vai aparecer mais pra frente, em alguns episódios mais lá na frente, mas seguimos aqui falando sobre Copa do Mundo. Eu tô com a camisa de 2014, cara. Sempre tem alguma coisa, mas faz parte, né? Bom, semana passada a gente falou sobre a Copa de 1954, né? O documentário German Giants, né? Que é justamente esse documentário produzido aí pelos alemães para a FIFA, né? Fazendo alusão ao milagre de Berna, né? Que foi um evento realmente incrível, assim, que os alemães conseguiram, alemães ocidentais conseguiram, né? E hoje vamos para a Copa de 58. O documentário, veja só, Léo, é também dirigido pelo Sami Drescher. Ele é o mesmo que fez o documentário anterior. A equipe que fez o documentário de 58 é a mesma equipe alemã que fez o documentário de 54, que é um fato curioso, né? Foram campeões em 54. E aí ficou a equipe, repetiu para fazer o de 58, né? O documentário se chama Heinen, né? Que seria dentro, ou gol, ou algo assim, né? Então é Heinen Fußball Weltmeisterschaft 1958, né? Weltmeisterschaft é Copa do Mundo, né? Já senti falta do nome Brasil no título, né? Pois é, eu sempre achei que os documentários alguma coisa tinham que ser feitos por uma equipe do país campeão. Cineastas do país campeão, exatamente. Alguma coisa referenciando a ascensão do Pelé, algo assim, sabe? De repente. Porque é importante dizer, né? O documentário é de 1958. Ou seja, ele não sabe quem vai ser o Pelé. É verdade, tem essa também. O Pelé foi, né, um grande personagem dessa Copa e tal, vamos falar dele daqui a pouco. Mas realmente, assim, ó, é por isso que é bom, assim, esses documentários que datam, né? Porque eles estão ali falando como é que foi o evento, né? E esse documentário em específico, ele é diferente do anterior, que tinha elementos de ficção, com aquela historinha do gurizinho, do Marco, né, e tal. Nesse aqui tu não tem isso. Essa aqui tu tem, inclusive, elementos gráficos que são colocados, por exemplo, para dizer da onde que vieram as seleções, né? Então lá tem um mapa mundi, destacando o mundo em 3 regiões, que foi a região do continente americano, o Reino Unido, né, que teve muitos representantes nessa Copa, né, e a Europa, né, que foram os 3 espaços que tiveram representantes, né. Mas em si, assim, ele segue um pouco a ideia do documentário anterior, a mesma equipe de produção, né, sem os elementos ficcionais, mas se destacando mais os jogos, né, mais os jogos, os momentos de lazer dos atletas também, tem muitos momentos que fala isso, mostra as cidades suecas, né, eram 12 sedes, cidades que eram minúsculas, assim, os estádios acanhadíssimos, o pessoal, né, vendo os jogos em cima das árvores, uma coisa amadorística quase, né? Essa parte que tu fala dos jogos, das reações, ele aumenta um pouco até a quantidade de minutos com a bola rolando, e isso me agrada bastante, né? Eu te falei sobre assistir o jogo e ter noção sobre como se portavam os jogadores, mas realmente, como tu falou, falta algo a mais, né? Que teve no outro documentário. Então, deixa a desejar um pouco nesse quesito, mas também ganha na parte do lazer dos jogadores, e isso gera muito, muito conteúdo. Imagina quantas vezes a gente já viu aquela imagem do Pelé lá e tudo mais. Muitas imagens do Pelé que muitas imagens que são
marcantes e eu não fazia ideia que vinham desse documentário, que vinham da FIFA mesmo. Semana passada tu citou, né, inclusive essa imagem do Pelé, dele no momento de lazer, jogando dardo de costas, né? Sim. E aí outros momentos também, inclusive durante as partidas, né? Porque o Pelé ele começa não como titular, né? Ele entra depois, né? Então, mas assim, a gente vai falar do Brasil daqui a pouco, né? Sobre o documentário ainda, né? Tem também as sequências em slow motion, só que aí os documentaristas eles colocaram direto, né? Não tem um narrador que vai dizer, vamos ver em câmera lenta. Não, mostra o lance com maior detalhamento, mostrando uma sequência de um lance bonito, por exemplo, feito em câmera lenta e tal, né? Então ele é todo em preto e branco, como todos os outros anteriores também, né? E essa equipe alemã, né, que produziu o documentário, assim, ela, digamos que ela deu sorte, né, porque pegou justamente, né, o começo do Pelé, a primeira Copa do Garrincha, né, do Zagallo, de outros grandes aí, e algumas Copas, né, de outros atletas brasileiros que já tinham, né? Mas não só eles, né? Destacar também aqui o Just Fontaine, né, grande artilheiro da seleção francesa. 13 gols. 13 gols nessa competição. Na Copa. É o maior artilheiro da história das Copas em uma única edição. É bizarro. 13 gols. E pega a seleção sueca, que é a dona da casa, que chegou à final, né? Então, a gente fala muito do maracanaço, né, que o Brasil sofreu em 50, né, e já falamos algumas vezes, vamos falar outras tantas, né, mas aqui a Suécia sentiu o que é perder uma Copa em casa também, né. Bateu de frente com o cano de time que tinha o Brasil. Esse time do Brasil aqui, se a gente for ver, é o melhor time das Copas até então, nesse momento, né. Bom, já vou pedir para tu falar que nota tu daria para esse documentário. Vamos ser justo. Eu dei 3,5 pro último, né? Porque tinha aquele refino a mais, eu vou dar 3 pra esse. Tá. Nota 3, que é bom. É a nota que eu dei, é um bom documentário, né? Falta um pouquinho, uma coisinha a mais, assim, pra ele ser espetacular. Né? Mas é aquilo, pra quem quer se informar, pra quem quer saber o que aconteceu na Copa, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Não, tu fica sabendo, tu tem os principais gols, os lances. Não, aí vale a pena, né? É que o documentário, pra mim, ele é cinema também. Ele não é só informação, né? Então, para mim, sendo cinema, ele tem que ter elementos a mais, né? Então, enfim, por isso que é a minha crítica. Claro, tá certo. Eu dei 3 estrelas também, então... Acompanha. Eu tô tentando fazer uma análise fílmica. Aqui tá a mídia física, né? Lembrando que esses documentários, eles estão também no FIFA+, lá no site da FIFA, né? Estão legendados, né, lá. Aqui tem dublado, né? Então tem essa vantagem aí para quem, né, já que é uma narração que faz, né, a história, tanto faz se é legendado ou dublado, né? Mas enfim, a não ser que seja um grande ator, né? A gente vai chegar nos momentos que vão ser grandes atores dublando, né? Então atores narrando, né, a Copa. Aí tem um destaque a mais, né? Mas até então eram pessoas mais desconhecidas assim do grande público, né? Bom. Vamos então começar falando dessa Copa na Suécia. Vamos deixar para falar do Brasil depois, eu acho, hoje, né? Porque o Brasil vai ser o campeão e tal, vai até o final. Mas vamos falar de outros jogos. A Copa do Mundo também com 16 times. 16 seleções, tá? Aí 12 seleções europeias, com destaque para União Soviética. Primeira Copa da União Soviética. Tá aí. Exato. A Irlanda do Norte. Os países ali do Reino Unido ali, né? Única Copa da história que os 4 países do Reino Unido conseguem atuar na mesma competição, na mesma edição. Que são Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Olha aí. Os 4 juntos nessa edição de Copa do Mundo pela primeira e única vez na história. Lembrando só que as confederações, no futebol, né? As confederações da escola, cada um tem sua própria confederação, campeonato e tal. Nos Jogos Olímpicos, eles jogam juntos. Né? Aí é o Reino Unido. Mas na Copa do Mundo, cada um por si. E foi a primeira participação da União Soviética, né? Isso. Primeira da Irlanda do Norte e primeira de Gales também. Primeira participação desses times. Na última Copa, pelo que eu me lembro, não tem nenhuma estreia. Na competição. Nessa aqui, temos logo 3. Aí tem 4 americanos: Brasil, Argentina, Paraguai e, pasmem, México, não Uruguai.
Paraguai. O Paraguai tirou a vaga do Uruguai. Tirou a vaga do Uruguai. Eliminado nas eliminatórias, então a gente vê que nem a gente vinha falando no último episódio, semana passada, que tem uma decadência no futebol uruguaio, parece que chegou o fim daquela dinastia, acho que a gente pode dizer assim, dinastia, que eles perdem na semifinal pela primeira vez, são eliminados e dessa vez não classificam, né? Não classificam para a Copa seguinte. E o detalhe é que a Argentina era campeã sul-americana, né, da Copa América, quando foi para a competição. Então, não era o Brasil o campeão, né? Então, vejam só, né, como é que estava a situação, né? E, bom, aí tem a Áustria, tem a Hungria novamente, né? Algumas seleções bem cancheiras, digamos assim, Tchecoslováquia, né? Que já bateu em Tchecoslováquia, que já tinha jogado final, bem lembrado. A Inglaterra, eu tinha falado. A Áustria, tá? A Alemanha Yugoslávia. É isso aí. Os ites, né? Aqueles caras. Os ites, né? O grupo do Brasil era o grupo 4, né? União Soviética, Inglaterra, Áustria e o Brasil aqui, né? Aqui já tinha, né, a competição de todos contra todos, diferente da semana passada que a gente comentou, né? Eu critiquei, eu acho que não fazia sentido mesmo ter só 2 jogos, tinha que ser todos contra todos, com um só cabeça de chave, e assim foi, né? Mas tinha a regra do desempate, né? Tinha a regra do desempate. Que é quando se empatava o número de pontos, né? Valia 2 pontos cada vitória, também importante. Sim, ainda valiam 2 pontos cada vitória. Isso. 1 ponto o empate, né? Então, quando empatava em pontos, não ia para saldo de gols, não ia para confronto direto, para nada, né? Ia para um outro jogo que era realizado, né? Então, olha o que era, né? Loucura na época. Como se tinha tempo para jogar futebol, né? Hoje, tu vê a tabela aí dos campeonatos. Não existe desempate. Não tem. Não tem. Tu é fã do... Qual é o teu critério para desempate favorito em uma partida de futebol? Tem muitos, né? A gente pode contar com a prorrogação, pênaltis, bola de ouro não. Gol de ouro. Conhecido como morte súbita. Porque muita gente não gosta da prorrogação, por exemplo. Acho que tinha que ir pros pênaltis direto. Fala primeiro a tua opinião. Não, eu gosto da prorrogação. Eu gosto da prorrogação, porque eu acho que a prorrogação trabalha também com a questão do preparo físico, né, dos atletas e tal. É o mental, né, pra ver quem consegue. O mental, né, botar... Claro que às vezes ali numa prorrogação de 30 minutos, 15 para cada lado, né, os caras já entram assim pensando, vamos segurar aqui para ir pros pênaltis. Então, algumas competições eu acho que não precisa ter mesmo, vai dar pros pênaltis. Né, mas na Copa do Mundo eu acho que tem que ter prorrogação. Copa do Mundo tem que ter prorrogação. Eu acho que em competições... até como Libertadores, assim, eu acho que tem que ir pros pênaltis direto, Copa do Brasil, competições menores, comparado à Copa do Mundo, eu acho que pode ir. Mas Copa do Mundo tem que ter prorrogação. Tem gol de ouro é loucura, gol de ouro não existe. O gol de ouro, que foi na Copa de 98, né? Loucura, não existe. Aquilo lá, não existe. Aquilo é uma crueldade, né, na verdade. Mas, bom, a gente falou aí né, o documentário ele vai seguindo, né, essa lógica, né, de mostrando aí grupo a grupo, né, os destaques e tal. Os 3 jogos mais destacados, né, dessa competição foram um jogo realizado nas quartas de final, que foi Brasil 1, País de Gales 0. Mas antes de falar do País de Gales, vamos só assim, trazer como é que foi a participação desses 4 países aí do Reino Unido, né? Vamos lá. Porque tu tinha Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra, né? Quem tu imagina que vai classificar? A Inglaterra, né? Assim como nas outras Copas, né? Assim como nas outras Copas também. A Inglaterra e, em segundo lugar, a Escócia, né? Afinal de contas, os 2 são os países aí que começaram justamente esses jogos entre nações e tal, lá no fim do século XIX, né? E o que aconteceu, Leonardo? Irlanda do Norte surpreende no grupo 1, né? Acaba em segundo lugar, fica atrás da Alemanha Ocidental e a seleção de País de Gales, claro, né? É uma surpresa, até porque, falando do mata-mata, faz um jogo extremamente duro contra o Brasil. Exato, talvez foi o jogo mais difícil do Brasil. Exato. Pode falar. Acho que sim. Foi o jogo mais difícil do Brasil, 1-0, gol do Pelé. E ainda é no talento do Pelé. Ele tem que dar um chapéu no marcador, driblar e fazer o gol. É aqueles gols antológicos, né? É aquelas coisas que tu vê, pô, isso é cinema. 17 anos de idade. 17 anos de idade. O que vocês faziam com 17 anos de idade?
Nem chutar bola direita conseguia, né? Mas o País de Gales, ele é uma surpresa também, porque aí que tá, ele enfrenta no grupo 3, era Suécia, México, A Hungria Hungria e cai País de fora. Gales. A Hungria cai E fora. aí no jogo desempate, o País de Gales enfrenta a Hungria e deu para os húngaros. É que a Hungria também a gente tem que destacar, O que né? aconteceu com a Hungria? Teve a Revolução Húngara, Em em 56. 56, e por conta da, como os jogadores falaram, uma instabilidade política no país, eles preferiram sair, né? E alguns jogadores até jogam por outras seleções depois, o Puskás, como tu muito bem pronunciou, acaba jogando pela Espanha, ele joga uma Copa, ele joga 62, não é? Eu acho que sim. Ele joga 62 um jogo, acho, pela Espanha. Então, acabou que todos os craques ali naquele time, o Cox, o Puskás, o Zibor, eles acabam saindo. Tem o êxodo ali dos grandes craques húngaros da Hungria. Fica enfraquecida, né? E a Hungria fica... acaba o time, basicamente, né? E aí, nesse grupo aí, classificam-se daí a Suécia, em primeiro, e o País de Gales nesse jogo de desempate, né? Marcante aí esse jogo, e aí, né, vai enfrentar o Brasil nas quartas de final, o País de Gales como segundo lugar, mas no outro grupo lá, a gente tem que salientar também que nós temos um jogo que hoje é final de Copa direto, né? Que é a Argentina e a Alemanha, tem aí um confronto na primeira fase, na primeira rodada. A Argentina, atual campeã da América, contra a Alemanha, atual campeã do mundo, né? Uhum. E nesse jogo dá a Alemanha 3-1. E detalhe, a Argentina que toma 6-1 da Tchecoslováquia também. Exato. Imagina o carinho que os argentinos não receberam eles, né? A informação é que eles receberam a base da pedrada. É curioso, mas é curioso a Argentina, porque aí que está, né? Eles ganham da Irlanda do Norte. A Argentina é difícil Eles de entender. ganham da Irlanda do Norte e aí levam uma sapatada da Tchecoslováquia, que já estava desclassificada, né? Na verdade, né? Então, na verdade, a Tchecoslováquia estava disputando para ir para o jogo de desempate, né? É loucura a gente pensar como que o Maradona lavou a alma dos argentinos lá na frente, né? É muito sofrimento em Copa do Mundo. É muito sofrimento. É muito sofrimento. É muito sofrimento. E aí, né, classificam-se nesse grupo a Irlanda do Norte e a Alemanha Ocidental. A Argentina fica fora, né? E no grupo 2, né, Iugoslávia, Escócia, França e Paraguai. Os quatro aí, né, a França grande favorita aqui. Ela goleia o Paraguai, né, 7-3. 7-3 no Paraguai. Mas depois sofre, né? A França perde para a Iugoslávia. Perde para a Iugoslávia. É isso aí. Iugoslávia aí tem, né, um destaque grande, só que ao mesmo tempo que a Iugoslávia ganha da França, perde para o Paraguai. Então é uma coisa assim, né, muito estranha. É uma competição, né, que aliás, a Paraguai empata com a Iugoslávia, que faz com que a França fique em primeiro no grupo. Então a França vai acabar, né, tendo adversários mais... um adversário, né, que teoricamente seria mais simples na outra fase, só que acaba enfrentando a Irlanda do Norte nas quartas de final, né? Do que tu viu ali do documentário, né? Eu acho que os grandes jogos, né? Eles estão nessas fases decisivas já, né? As fases finais, sim. Porque, claro, a Suécia passa da Alemanha, né? E a Suécia, lembramos que era a anfitriã, né? E ela elimina, né, na semifinal talvez aquele que poderia ser o grande momento, né? Sim, alemão. Os atuais campeões, né? Eles eram um dos favoritos para essa Copa. E tem um detalhe, eles têm uma expulsão pelo lado alemão. Exato. E um jogador se lesiona. Porque aí que tá, nessa época não tinha duas coisas, né? Não tinham substituições. Não podiam substituições. Imagina, né? Se o jogador entrava, se machucava no início do jogo, o time ia ficar com 10 jogadores. Isso. E aí que tá, um cara é expulso, né? Que naturalmente ele já fica com um a menos. Que é outro detalhe também, que não tinham cartões nessa época. Também. Não tinha o cartão amarelo pra sinalizar. Não. Imagina que o Pelé não apanhou. Exato. Tá louco. E aí, outro detalhe. Isso aconteceu também porque a Copa anterior teve a Batalha de Berna, né? Sim. Que foi um jogo muito violento entre Brasil e Hungria, né? E aí, né, não tinha como regular o negócio, né? Então, né, começaram assim, vamos botar a expulsão, né, para definir, né? O Brasil tinha um histórico já
Teve a Copa anterior lá em 38, se eu não me engano, tem um jogo bem violento do Brasil também. Também. Que tem 2 brasileiros expulsos, uma coisa assim. O volante lá, esqueci, o Zezé alguma coisa, ele é expulso. Não, mas outro detalhe é que não só um jogador é expulso, mas como o capitão Fritz Walter, que era a espinha dorsal desse time, acaba se lesionando, e uma lesão que futuramente gerou o fim da carreira dele, não volta mais a jogar depois dessa lesão. Então, 2 perdas muito grandes para a Alemanha ali, e a Suécia soube aproveitar o mando de casa, né? E ganhou de 3-1, mas ainda assim é uma surpresa. É uma surpresa. Grande surpresa, né? A Suécia, que nas quartas tinha passado pela União Soviética, né? Enquanto a Alemanha tinha eliminado a Iugoslávia, né? Então esse é um dos grandes jogos, né? A Suécia e a Alemanha. E do outro lado, na semi, né? O Brasil tinha passado o País de Gales, que também foi um jogo difícil, né? Que a gente falou que o 1-0. Brasil ganha no talento do Pelé. 21 do segundo tempo, gol do Pelé. E a França tinha passado por cima da Irlanda do Norte. E aí tem o primeiro jogo, Brasil e França. Esse jogo... Que hoje a gente não gosta muito de ver jogos Brasil e França, né? A memória recente não é boa. Ainda mais agora, vai ter um amistoso agora em março. Eu não sei se vai ser... Em março, Brasil e França, eu não sei se vai ser legal de assistir, mas enfim. E aí o Brasil joga com a França e, né, jogo forte, né? A França vinha com o melhor ataque da competição, 15 gols marcados até a semifinal, e o Brasil tinha a melhor defesa, com 0 gols sofridos até a semifinal. Então, foi um show do Pelé, show à parte de um garoto de 17 anos, estreando em Copa do Mundo, que veio se tornar o rei do futebol, sinônimo de futebol. A gente fala do Pelé, a gente lembra do futebol. É inevitável separar uma coisa da outra. Então, o Pelé faz hat-trick, o mais óbvio, né? O mais jovem a fazer um hat-trick na história das Copas até hoje, 17 anos. E o Didi faz um gol, que a gente vinha destacando, era um dos grandes destaques do time em 54, continuou sendo, tanto que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, um craque, um volante moderno já para a época. Então o Vavá faz um gol também, que era o atacante do Brasil. O ataque do Brasil era muito bom. Além da defesa, né? A gente acabou de falar, a defesa era foi a melhor da Copa. E o Garrincha, o gênio das pernas tortas. Um dos melhores apelidos da história. O gênio das pernas tortas. Quem não leu ainda a biografia escrita pelo Rui Castro, fica aqui a recomendação. Ao mesmo tempo que é marcante, é triste ao mesmo tempo, né? Porque, ele acaba... É uma biografia, né? Então a gente sabe o que aconteceu no fim da carreira aí do Garrincha. Agora que tu falou da biografia do Rui Castro, eu lembrei de uma informação que tem na biografia, que tem o segundo jogo do Brasil contra a Inglaterra, que é 0-0, e diga-se de passagem, o primeiro 0-0 da história das Copas do Mundo, esse aqui. Antes sempre teve gol. Sempre balançaram as redes, nunca passaram em branco totalmente, né? Aí o Brasil empata com a Inglaterra e o Pelé e o Garrincha não jogam a segunda partida. Tu falou antes, né, que o Pelé ele começa no banco e tal, até porque ele tinha 17 anos. Aí na segunda partida todo mundo viu que o Pelé e o Garrincha tinham que ser titulares, né? E aí ele fala que muitos anos as pessoas pensaram que ele podia ter colocado. Pessoas durante muitos anos criticaram o Vicente Feola pelo fato dele evitar colocar os jogadores ali, mas se bem que não ia fazer tanta diferença mais pra frente, né, porque o Brasil ganhou. Mas comparando aquela situação lá do Leônidas, lembra que o Leônidas não entrou? Claro que uma partida mais decisiva e tudo mais. Aí o Garrincha fala que não. Ele poupa o Garrincha porque o zagueiro Slater era muito violento. Esse foi o argumento do técnico, né? Que ele fala na preleção. O zagueiro Slater da Inglaterra era muito violento, ele podia machucar o Garrincha, e o Pelé estava tratando de um machucado ali que ninguém sabia na época. E por isso que ele não escalou, né? Só que foi só na biografia feita pelo Rui Castro que a gente acabou sabendo, né? Então, curiosidades. Desse mundo da Copa. E, bom, placar final, 5-2 pro Brasil, né? Show do Pelé, o Vavá, né? O Didi, a galera, né? Pelé, abre aspas. A França era a única que podia nos derrotar. Se a única que podia nos derrotar tomou 5, eu acho que podia entregar a taça aqui já na semi, né? Mas digamos que o Pelé falou isso bem depois também, né? Falou depois, claro. Ele é 17 anos, porque ninguém vai ganhar da gente. O Romário falaria. Interessante porque no documentário aparece o Brasil, né? Que era uma coisa também meio que propagandística, né? Assim, ó, o Brasil ganhava os jogos e pegava a bandeira da Suécia
e fazia assim uma alusão para a torcida sueca que estava no estádio. Então isso aí, né, aquela coisa assim, vamos ganhar o carinho da torcida, né? A torcida ali. Só que a final foi contra a Suécia, né? E aí como é que fica, né? Mas antes da final contra a Suécia, teve o jogo de terceiro lugar entre França e Alemanha. Um jogaço também, com muitos gols. Tem que ser falado. Tem que ser falado, por isso que eu vou falar, né? Tem 13 gols na Copa, mas 4 foram marcados ele faz na disputa de terceiro lugar. Quando faz 3 é um hat-trick. 4 é poker. Faz um poker. 4 gols, loucura. 13 gols eu acho que não vai ser batido. Corta pra daqui 4 meses o Mbappé com 15 gols. Cara, né? Não, baita jogo, né? O futebol é isso, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. E as Copas elas vão vindo e, claro. Mas o fato é que ele tá desde 58 com esse recorde, né? É um dos maiores recordes do futebol. Difícil de ser batido. Não, acho quase impossível. Quase impossível. Tudo bem que nessa Copa vai ter jogos a mais, né? Não, fora que hoje em dia tem menos gols em média. E tem menos gols, tem times mais fechados, né? Mas enfim, né? 6-3 para a França, aí terceiro lugar para a França, merecido o terceiro lugar. Talvez a final realmente teria que ser Brasil e França, né? Mas seria o melhor jogo, mas essa foi a final antecipada, a gente pode dizer assim, né? Acontece. Mas, né, a Suécia chegou na final, realizada no estádio Rasunda, em Solna, né? Aproximadamente 52 mil pagantes, né? E a Suécia começa o jogo e faz um gol. Isso aqui é um banho de água fria na cabeça dos brasileiros. Olha o teu favoritismo aí do Brasil. Não, e aí mostra a força, a resiliência de um time campeão. O que o Didi faz? O Didi vai lá, pega a bola, caminha até o meio campo, olha para os jogadores e fala o seguinte: o Botafogo ganhou da Suécia um amistoso. E realmente, o Botafogo, cara, era um baita time, né? Mas mostra que tinha uma liderança, o Didi tinha uma liderança, além de jogar muito. Experiência, né? Manter os jogadores ligados. Porque o Brasil sabia do talento que tinha. Tinha muito mais time do que a Suécia. Então eles se manteram acordados e aconteceu o que aconteceu. E aí... O Vavá logo aos 9 já marca. Já empata na sequência, né? E depois o Pelé começa o seu showzinho à parte. 2 golzinhos só na final. 2 gols na final. Só? 17 anos. Apenas. Imagina ele chegar no Brasil. Sou o cara da Copa. Não, o melhor jovem. O cara é o Didi. Né? E respeitar a hierarquia. Não, o Didi foi o craque da Copa, né? O craque da Copa. E o Pelé foi eleito o melhor jovem. Eu acho que tava na seleção da Copa também. Tava. Eu acho que a primeira eleição de melhor jovem. Se bobear, os caras criaram por causa do Pelé. Porque não tinha antes, né? Não era normal. O velho Lobo, que na época não era o velho Lobo, né? Era o jovem Lobo. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Do Zagallo. Me lembrei de outra informação, mas eu falar que o que tem que ser falado que o Zagallo talvez seja o primeiro grande operário da bola do futebol, aquele cara que faz o trabalho sujo e ainda joga muito bem, tem muita qualidade. O Brasil jogava numa formação que o Zagallo caía pela ponta, mas ele muitas vezes descia para o meio para armar jogada, para construir. Então, muito se passou pelos pés do Zagallo, assim como passou pelo... Vou fazer uma comparação aqui, os pés do Zinho em 94, depois, que era um jogador mais burocrático, mas sem ele eu acho que não teria acontecido o título. Então, a gente tem que abrir mais os olhos para os operários do futebol, aqueles caras que não têm todos os holofotes, mas sem eles a coisa não acontece, não anda, a engrenagem não anda. A máquina não funciona, né? Então tem que ser falado. E aí, como tu falou do Zagallo, lembrei de uma informação aqui que essa é no nível daquela do Didi lá. Os dirigentes... Aquela foi forte, né? Eu deixo pra fechar o vídeo, será? É que o pessoal sabe, nem todo mundo sabe. Então vai lá. Os dirigentes brasileiros simplesmente foram incompetentes ao ponto de esquecer de mandar a numeração dos jogadores correta. Ou seja, eles esqueceram de mandar, perderam a data, e a FIFA falou assim, tá bom, então eu vou sortear o número dos jogadores e eles vão jogar com os números que eu quiser. Em resumo, Pelé jogou com a 10 por acaso. Cara, não tem sentido, cara. O Pelé é o 10, o Pelé que inclusive depois virou o rei do futebol, sinônimo de futebol é Pelé. Ele
popularizou a camisa 10. Tem que ser destacado que o Puskás utilizou a camisa 10 antes dele, mas ele popularizou pro mundo, né? Depois dele, todo mundo quis usar a camisa 10, virou sinônimo de craque do time. Ele usou a 10 por acaso. E o Zagallo acabou usando a 7, que antes era usada pelo Garrincha, e o Garrincha acabou usando a 11 ali, porque sobrou. É isso. Que absurdo, O Didi usa 8 na Copa de 54, em 58 ele usa 6. A 6, por sorteio, né? Já pensou que o Brasil criou as tendências de numeração até hoje no futebol? O 6, aquele cara do estilo Iniesta, Xavi, Didi. Ah, esse tipo de 6 é. Didi. Porque eu vejo o 6 mais como um lateral esquerdo, né? O branco, por exemplo, branco, né? Sim, é o natural, né? É. Mas o Brasil fez história, foi um marco na história do futebol. Bom, placar final, 5-2 para a seleção brasileira. Quem é que levantou a taça? Quem era o capitão do Brasil, Leonardo? Lembra aí? Anotou isso aí? A informação mais fácil é a única que eu esqueci de anotar. É o Bellini. Bellini, que era, sim, tá aqui a faixa de capitão. Que era atleta do Vasco. É que eu tava pensando tanto no Newton Santos, até no próprio Didi, no que Djalma, me fugiu né? o subestimado Bellini. O Bellini tá aí, zagueiraço, né? E qual era a seleção brasileira, então, na Copa de 58? Fala aí. Começa com uma informação meio engraçada. O goleiro Gilmar vestia a camisa 3, né? O Gilmar é o goleiro, porque a FIFA sorteou os números. O Pelé, eu jogo a 10 aí, Pelé, vai. Gilmar, primeiro, técnico Vicente Feola, vale destacar. O Brasil jogava num 4-2-4, com o Gilmar no gol. Isso é importante destacar. A primeira vez que o 4-2-4 é implantado na Copa do Mundo pela seleção brasileira e é uma mudança significativa em relação àquela tática, o WM, né? Então aqui tem uma mudança no sistema tático. O Brasil, dessa Copa de 58, ele revoluciona também no esquema tático, não só na 4-2-4. Não só na categoria dos atletas. Que né? É um jogo ofensivo, mas tu ainda consegue ter um balanço no meio campo, um equilíbrio. Mas tu precisa ter jogador para fazer esse esquema. E aí que tá, tanto que em alguns momentos virava um 4-3-3 porque o Zagallo descia. Exato. Então tinha esse equilíbrio, tu tem que pensar muito bem antes, né? Tá, vamos lá. Vai lá. Seleção brasileira. A imagem da escalação da tua edição tá 1 hora parada ali, quando a gente espera. Gilmar, camisa 3, goleiro. Djalma Santos, camisa 4, lateral direito. Bellini, com a 2, capitão. O Orlando, camisa número 15, zagueiro também. Newton Santos, pela esquerda. Aí vem Didi, com a 6, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Zito, com a 19. Zagallo com a 7, porque caiu para ele pela esquerda. Roubou do Garrincha, camisa 7. Pelé, não preciso falar o número. Vice-artilheiro da Copa com 6 gols e 17 anos. Melhor jovem, jogador mais jovem a marcar gols em finais de Copa do Mundo. Ele foi eleito segundo melhor jogador da Copa também, além de ser o melhor jovem, né? Vavá com a 20. Fez 5 gols e Garrincha pela 11. Só isso. O ataque do Brasil é só isso. Vicente Feola, treinador. 4-2-4, revolucionando o futebol para todo sempre. Maravilha, senhor. É tão bom falar como o Brasil ganha, né? Assim, é bom. A gente tem que lembrar que nessa época, fim da década de 50 ali, nós também vivíamos ali o período, né, da Bossa Nova, aquele momento ali, né? Foi bonito. Cultural também, né? Ligado a isso. E né, o Bellini, ele também inova, porque ele é o primeiro jogador a levantar o troféu, a taça Gilles Rimet, né? Verdade. Ele é o primeiro a fazer aquele movimento, né, clássico de levantar o troféu, levanta esse troféu aqui, né? O Brasil, que algumas semanas atrás, né, nos episódios atrás, foi vice no Maracanã para o Uruguai. Então, na Copa de 50, então, lavou a alma a seleção brasileira aqui e daqui para frente é só sucesso, ou quase só sucesso, mas daqui em uns anos em diante foram grandes times. E primeira seleção a ganhar uma competição fora do seu continente. Isso aí vai durar muito tempo, bem posteriormente vai acontecer novamente, mas, né, 58, então, Brasil aí da América ganha uma competição na Europa, e eu acho que isso também dá mais visibilidade para o futebol brasileiro em relação aos
a sua importância no mundo. Né? Claro, aqui foi o primeiro time que brilhou os olhos do mundo todo, né? Todo mundo parou para ver. Todo mundo parou para ver e esse aqui talvez seja, vamos pensar aqui, top 3 times do Brasil. Não é top 2? Pode ser top 2 também. Top 3, levantando mais uma polêmica aqui. Top 3, top 2, ou melhor? Será que é o melhor? Não, e se esse é o top 3, imagino que vem pela frente, né? Pois é. Bom, algo mais, senhor Leonardo? Acho que tá Fechou, por aí. Tô satisfeito com a seleção brasileira. Feliz? Vou fazer pra fotinho aqui, ó. Vai comemorar? Essa estrela aqui, a primeira, né? Essa aqui. Aí, ó, tá? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Deixa nos comentários aí. Você assistiu essa Copa? Porque a Copa não passou, ela não foi televisionada para o Brasil, jogos ao vivo, né? Então, isso aí demora um pouco ainda para acontecer, né? Mas havia transmissão via rádio, né? Então, o rádio também com a sua importância, né? Dentro desse mundo, desse universo aí da comunicação, né? Então deixa nos comentários aí se você viveu essa Copa, se não viveu, se você assistiu ao documentário aqui, o Hainan, né, da Copa de 58, vale a pena ser visto aí para ficar atento, né, nessa competição. Certo, Leonardo? Certo, muito feliz de estar aqui de novo, repetindo o que eu falei no início, é sempre um prazer falar contigo sobre Copa do Mundo, documentários da Copa e retornaremos, né? Voltamos na próxima semana.